Boa noite a todos, boa noite a todas. 18 horas e 51 minutos. Iniciamos nossa audiência pública, que tratará sobre o novo contrato com a Sabesp proposto aos municípios pela URAI 1. Aproveito aqui na abertura, cumprimentar aqui a todos presentes. Rogério Santos Moraes, agente de saneamento ambiental da Sabesp. Adolfo Eduardo Bittencourt, delegado do Cresce. Engenheiro civil Marcos Cirinoli, membro do Conselho Fiscal da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira. Valmir dos Santos Nascimento, suplente do presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. José Uzueli Vilar, presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Noeli do Carmo Flórido Xavier, presidente do Conselho Municipal de Saúde e de Registro. Rodrigo César Fermozelli, isso mesmo, Hanashiro, técnico cadastro da Sabesp. Gestão, acho. A gestão, desculpa. Valmar Santos Bernardo Júnior, diretor administrativo. Cíntios. Ricardo Salles, presidente. Tanivaldo Monteiro Dantas, secretário de comunicação. Cíntios, Sindicato dos Trabalhadores dos Industriais Urbanos de Santos, Baixada Santista e Vale do Ribeira. Amarildo Simoni, conselheiro da APU, Associação dos Profissionais Universitários da Sabesp. Silvio Muraçawa, diretor de Políticas de Segurança Pública. Luiz Augusto Vaz de Arruda, diretor-geral de Planejamento Urbano e Obras, diretor-geral do Meio Ambiente também. Convido o Luiz Augusto a fazer parte, inclusive, da mesa aqui representando o município. Apresento aqui a Sandra, vereadora Sandra, membro da Comissão de Obras e Serviços Municipais, ao qual eu faço parte como relator. O vereador Gerson Teixeira, presidente, não pôde estar presente. Estaremos aqui dando continuidade, então, a essa audiência. Gugu, pode participar da mesa com a gente. Vou passar a palavra agora, nesse momento, para a Sandra, dar abertura e continuidade a essa audiência. Boa noite a todos e todas. Cumprimento o pessoal dos Cíntios, que importante vocês terem vindo. O Ricardo Salles está aqui representando o presidente, não é isso? Muito obrigada. Em seu nome, eu cumprimento todo o sindicato. Cumprimentar aqui os representantes de Jardim Vitória também, que está aqui conosco. Um bairro que tem enfrentado interrupção de fornecimento de água com muita frequência. Cumprimentar também os representantes do Ribeirão de Registro, o seu Arnaldo, o seu Durvalino, que também enfrentam ali no Ribeirão de Registro a necessidade de expansão da rede de esgoto, de coleta de esgoto bastante importante. Cumprimentar as professoras aqui presentes, Cida, professora Ângela. Estou vendo aqui também as servidoras da CUT, Valmir, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, seu José, que já foi anunciado, que é o presidente do Conselho de Desenvolvimento Rural, e todos que já foram aqui nomeados pelo meu colega Vander, que, na condição de relator, preside hoje os trabalhos, porque o nosso presidente Gerson esteve... Que bom que você está aqui com a gente. Me ajuda aí, meu nome? Toninho, Toninho. Olha, sabia que você era o Toninho, mas esqueci o nome do Toninho. Mas é uma pessoa que há bastante tempo luta também em relação por ser membro da empresa e participa desse debate em relação à privatização ou não, né? Quer dizer, esse debate em curso. Eu dou destaque para os representantes da área rural. Eu dizia da ausência do nosso presidente, Gerson Teixeira, que teve compromissos e, portanto, não pode estar conosco, e mencionava o destaque que a gente pediu para a assessoria da Câmara. Quero agradecer muito o Roberto, a Patrícia, para a área rural, que, sem dúvida, é um grande gargalo no município de Registro, no Vale do Ribeira, certamente. Eu combinei com o presidente aqui, Vander, de a gente
estabelecer essa audiência com uma pequena fala, que não sou especialista na área, mas, como vereadora, temos a obrigação de conhecer o tema, debatê-lo e, principalmente, chamar a sociedade. E este é o caráter desta audiência. A sociedade participar, os trabalhadores participarem, porque a audiência que nós tivemos, organizada pela CEMIL, foi às 14h de um dia de semana em que a população certamente foi bastante cerceada, além dos funcionários, pelo que soubemos, tiveram dificuldade de participar. Para esta audiência, foram convidados a Secretaria, a CEMIL, de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, e que, há 2 dias atrás, comunicou a ausência. Eu digo isto com muita indignação, publicamente eu quero dizer isso, porque nós estamos tratando de um bem essencial, da água. Nós estamos num processo que o governo costuma dizer de desestatização, mas que tem um nome muito claro, de privatização da água, e que nós não sabemos se teremos água, até quando, a que preço e a que custo, do ponto de vista social mais amplo, e a que preço, falando de tarifa. E nós não sabemos e nos dirigimos à prefeitura, e posso falar isso com tranquilidade, porque conversei com o planejamento. Me parece que, inclusive, do processo de debate sobre os investimentos, foi alijada do processo. Quem pode falar melhor isso é a própria prefeitura, vamos passar daqui a pouco. Não participou do debate. Estive na superintendência da Sabesp para discutir, afinal, estes números, que esses números referem-se ao plano de investimentos que a Sabesp apresenta neste contrato, ou nessa minuta de contrato, no qual o anexo 2 detalha, entre aspas, depois eu digo por que eu digo entre aspas, porque é preciso falar sobre isso, qual é o investimento que nós teremos para a expansão de água e de esgoto. Eu digo entre aspas porque como é que se pode, e aqui estão as datas, em tão pouco tempo, estimar-se quanto é que você precisa para investir na área urbana e na área rural, quanto é que você precisa para fazer as soluções que são diferenciadas na área rural. Não dá para você estimar, não é um custo que você estabelece o custo de expansão linear na área urbana, nem na área urbana é possível fazer isso, não sou técnica, mas dá para deduzir, para inferir. Então, mas é um plano de investimento, é sobre isto que a população de Registro, através do seu prefeito, está em curso, prestes a assinar um contrato. Sobre isso o quê? Sobre o investimento. E aí, já que foi me passado a palavra, eu acho que eu termino a minha fala, depois passo para a prefeitura, um investimento de 6 milhões de reais. Nós estamos falando do período primeiro, que é o recorte até 2029, onde se prevê a universalização. E eu começo por aí, porque aqui, talvez com exceção do ex-superintendente Amarildo, talvez os profissionais da Sabesp, o Toninho, mas ninguém é especialista. Então, eu vou dizer daquilo que é possível para a população e para nós, como pessoas públicas, comparar. Eu começo comparando com os vizinhos. Por que Registro tem um investimento de 6 milhões, Miracatu de 73 milhões, de Eldorado de 68 milhões, de Cajati 51 milhões? Pode ter razões técnicas, mas precisamos saber quais são. Ora, se nós formos pensar um pouquinho aqui em população, Registro e Cajati, para pegar um único parâmetro, 58 mil e Cajati 28, taxa de urbanização menor em registro, claro, maior em Registro, mas se nós formos ver a área maior em Registro, mas por aqui não dá para a gente inferir essa diferença. 51 milhões o total de investimentos 2024-2029 e 6 milhões para Registro. Bom, por que eu estou dizendo isto nessa audiência pública? Porque alguém precisa dizer, é isso que nós estamos atrás. Nós estamos atrás de dizer quem é que responde por esta conta, quem é que responde por este plano de investimentos. E eu disse que estive na prefeitura, a prefeitura não me disse, e eu peço para a prefeitura depois, por si só, através do secretário, me corrija se eu estiver errado, não fomos consultados nesse detalhamento. Foram apontadas as necessidades aonde não tinha água, onde não tinha esgoto, a relação dos bairros
rurais e urbanos que precisam ser expandidos. Este número, com certeza, quem participa aqui presencialmente não tem facilidade de visualizar, mas ele traz aqui uma... E é isto o plano, do ponto de vista físico e financeiro, algumas planilhas que estabelece de 2004 até 2029, portanto, até essa coluna aqui, até essa coluna 2029, o que eu vou chamar a atenção de alguns números. Ora, então, eu estou falando primeiro dos grandes números, depois eu quero detalhar um pouquinho o teor especificamente. Se nós formos falar de expansão na área rural, nós aqui de Registro sabemos que falta água no Jurumirim, no Guaviruva, no Capinzal, falta esgoto no Boa Vista Estrada, falta rede de esgoto no Ribeirão de Registro, falta água no Capinzal, no Indaiatuba, o senhor esteve conosco lá algumas vezes, falta, para falar alguns bairros, são dezenas de bairros que nós precisamos expandir, porque esse novo projeto, essa nova lei do marco do saneamento, mudado a lei de 2017, alterado pela lei, não vou lembrar o número da lei, mas recentemente em 2022, ela estabelece um novo território, uma nova área de abrangência para se calcular a cobertura. Que bacana, que bom. Então, não é só nesse recorte atual que a Sabesp faz, e nesse recorte atual que a Sabesp faz, a gente chega a 90%, 95% de cobertura. Acho que não trouxe a minha colinha, mas são coberturas altas. 95%, 92% de água e de esgoto. Ora, se estabelece um novo recorte, em outras palavras, os bairros rurais, aquelas vilas menores, tudo isso tem que ser considerado para universalização. Então, no primeiro momento, a gente diz, que bom, né, Valmir? Vai chegar água e rede de esgoto no Ribeirão Branco das Palmeiras. Só que esta falácia de que vai garantir a universalização e levar água e esgoto na rede rural, na área rural, ela é cruzada por critérios que estabelece aonde pode chegar ou não, ou seja, as áreas elegíveis. E aí, ao falar no Vale do Ribeira, e tenho certeza que não é só aqui, eu me refiro à lei federal, estabelecer que as áreas têm que estar regularizadas. Título da área, regularização fundiária. Lei 13.465 de 2017. Ou seja, as áreas têm que estar regularizadas e, portanto, como disse meu amigo Wander, que é especialista na área, não vai se fazer quase nada. Então, ao mesmo tempo que fala de expansão, na hora que você vai colocar o critério de ser área regularizada, a Vila da Palha, por exemplo, que ainda não vai começar agora a regularização, não pode chegar água lá. Então, vejam, eu, vereadora Sandra, estou começando a nossa conversa aqui sobre plano de investimento. É claro que esse debate precisa ser feito mais amplo e faremos nessa noite, que é a própria privatização em si, o próprio processo em si. Mas eu comecei por aqui por ser um tema mais concreto para a população. É mais concreto para a população dizer, olha aqui, área rural, quase mais de 6 mil pessoas da área rural, olha o que está previsto, se não parece risível, para não falar outra coisa. Área rural, Marcelo Barros aqui presente, obrigada. Área rural, com todos os bairros que nós temos, prevê em 5 anos, que é o que se fala a lei e o governador, em universalização, em 36 ligações, Gugu, Luiz Augusto. Em 36 ligações, secretário, para a área rural. 216 metros de rede. Isso está na última página do anexo da minuta do contrato. 147 mil, 21 mil por ano para expansão. Um poço custa quanto? Um poço artesiano, mais que isso, né? Um poço artesiano para fazer no Jurumirim, que não tem água para beber, esse valor dos 4 anos não dá para fazer nem do bairro Jurumirim. E qual foi a manchete que a imprensa deu desavisada que não foi buscar informação? Não foi o caso do seu portal, por exemplo. Grande expansão, boa noite, Raul Calazans, obrigada pela presença. Grande expansão de investimentos no Vale do Ribeira na área rural. Esta é a expansão que está se falando aqui.
E nós estamos indignados, por isso eu agradeço à Câmara Municipal de Registro que aprovou a realização desta audiência pública e estarmos aqui agora, falando presencialmente com quem está aqui e aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Se nós formos falar o contrato, para quem está entrando no debate agora, controle meu tempo, por favor, presidente. O contrato não é até 2029, o contrato é até 2060. Nós estamos falando de coisa que nós não vamos saber o que os nossos filhos terão de água disponível no estado de São Paulo, para não falar o quanto vai custar. Olha o que nós estamos falando. Se nós formos olhar um pouquinho mais o que eles chamam de melhorias, que eu entendi pela leitura, que é, como o nome já diz, né, aquilo que você já tem, você vai melhorar. No caso do urbano, é melhoria, é troca de hidrômetros, mas na área rural, acho que é melhoria das caixas d'água existentes, eu não sei, não posso dizer, mas, de qualquer forma, não é expansão. Aí, também muito pouco, menos de 200 mil por ano, também muito pouco. Bom, na área urbana, conversei com o setor imobiliário essa semana para entender o que significa esse investimento nesses 5 anos. 1.300 ligações. E essas ligações, naquele plano que a gente mostrou aqui, ele varia, essas unidades no urbano, ela varia de 1.200 a 399, portanto, uma variação grande, mas para dar uma média aí de 1.300 ligações ano. Aqui me parece, conversando com esses dois segmentos, com a Sabesp, que me diz que tem uma média de 500 pedidos de expansão por ano. Mas ela tem 500 pedidos de expansão por ano por aquela informação que a gente trouxe antes, porque o recorte de atendimento da Sabesp no contrato atual é mais restrito. Mas, ao mesmo tempo que o contrato novo, se ele é mais amplo, então, de uma forma falaciosa, amplia-se, mas não vai conseguir atender, como a gente falou. Precisa de expansão no Serrote, não tem regularização. Precisa de expansão na Arapongal, grande parte não tem regularização. Precisa de expansão, tudo é urbano. Precisa de expansão na Vila da Palha, urbano, não tem regularização, e assim por diante. Então, aqui, o que me chama a atenção, eu estou inferindo, não sou especialista, mas, repito, como pessoa pública, a gente teve que estudar, e eu estou tentando aqui, com a comunidade de registro, com a prefeitura, e lamentando a ausência da CEMIL, que é quem teria que estar aqui para dizer de onde foram construídos esse cálculo e por que nós temos esse plano, mas nós estamos vendo que, apesar de ser aparentemente um número amplo, 1.300 ligações ano, ela, na prática, não será atendido porque não tem, os critérios não permitirão a expansão. Eu trouxe só alguns números, e vou até parar de falar em números, porque eu acredito que fica mais produtivo para o nosso debate. Eu só falarmos agora, e encerro, de forma mais geral. Por que eu quis começar falando do plano de investimentos? Nós temos, eu particularmente, uma compreensão de que a sociedade organizada do Estado de São Paulo, movimento sindical, associações, vai reverter este processo que está em curso de privatização da Sabesp. Tem uma série de irregularidades e nós estamos no meio dela tentando reverter, qual seja, tem que ter autorização legislativa para que a prefeitura participe de 2 processos, um aderir à URAI, e outra, que é o próprio processo de aprovar o novo contrato. O novo contrato significa aprovar esses números. Tem que ter autorização legislativa. Então, resumindo, e peço ajuda quem tiver mais acúmulo, tem processos diversos judiciais tentando reverter, entre eles do próprio deputado Simão Pedro, que ingressou com uma ação, bancadas do PSOL, tem várias ações na Justiça. Tem o município de São Paulo, com uma participação importante do Tribunal de Contas, trazendo elementos que está forçando a prefeitura a fazer o debate e a ter a autorização legislativa. E tem, aqui na ponta, vou usar a palavra exigindo, e gostaria que o secretário levasse ao prefeito,
que esse debate seja aberto com a sociedade de registro. Ele foi eleito, ele está lá, portanto, ele representa todos nós e deve garantir que este descalabro não seja aprovado. Que a gente não assine um contrato desse prevendo que não vai ter água para a população para daqui a pouco tempo. E o que é pior, quando o contrato é mal feito, a empresa vai fazer o serviço, mas vai botar a conta depois. Porque o reajuste tarifário passa a ser anual. Agora é de 4 em 4 anos, não é isso? Vai ser anual. Então, fiz investimentos. O plano não estava previsto aqui, bairro X. O Sabesp fez. Bacana, fez, mas aí vem aonde? Vem na tarifa. Fora o que a gente tem discutido, e já é sobre o tema, mas eu quero encerrar a parte dos investimentos. Então, portanto, essa audiência pública, eu quero aqui, de forma muito clara, como vereadora, membro dessa comissão, dizer 2 questões. A prefeitura precisa abrir esse debate com a sociedade, trazendo a CEMIL, trazendo aqueles que construíram esse plano de investimentos para vir explicar e para fazer uma imediata revisão desse plano. Imediata revisão desse plano. Isso é uma coisa. Outra coisa, vereador Wander, que eu acho que a gente tem que encaminhar é convocar a CEMIL para estar, a secretaria, para estar no município de registro. Nós já convidamos, não esteve. Nós não temos o poder de convocar. Então, nós temos que ir ao Ministério Público. Porque não pode o governo do Estado estabelecer... Aí são muitos detalhes, eu não quero também abusar dessa palavra, do momento de estar aqui com a palavra para entrar em tantos detalhes, mas só pontuando, da forma como está, nós, municípios, não temos força, porque basta a capital mais o governo do Estado, eles têm a maioria na URAI e, portanto, eles definem como estão caminhando para definir. Portanto, acho que o Ministério Público pode ser um aliado para garantir a presença da CEMIL para a revisão desse plano e, ao mesmo tempo, que a Prefeitura peça prazo e a gente faça um devido debate. Eu vou encerrar por aqui e vocês observam que eu não discuti o tema em si da privatização. Se houver oportunidade, me inscrevo depois. Obviamente que a raiz de tudo isso é a privatização de uma empresa que não tinha por que ser privatizada, não tem, que é uma empresa que nos orgulha muito no Estado de São Paulo, lucrativa, desrespeitou seus funcionários, que eu, mais uma vez, parabenizo pelos sindicato dos trabalhadores do Vale do Ribeira e da Baixada Santista, os síntios estar aqui presentes, e, portanto, acho que são vários movimentos que podem nos levar à revisão desse processo de privatização e, ao mesmo tempo, paralelo a isto, a adequação desse escárnio, que é esse plano de investimento proposto. Aproveito a oportunidade para agradecer muito a presença do Wilton Carneiro, que tem muito ajudado no debate aqui na região. Obrigada, Wander. Devolvo a palavra. Passo a palavra aqui para o Gugu. Boa noite a todos. Bom, para aqueles que não me conhecem, pode me chamar de Gugu, é apelido que ficou. Enfim, eu só queria rapidamente aqui passar um pouco para vocês como é que a prefeitura entrou nesse cenário todo, né? Como é que foi, qual que foi a história, né? Foi dia 1º de dezembro do ano passado, eu e a Daniela, que na ocasião era secretária do Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente, nós fomos chamados para uma audiência pública, por uma audiência online, e foi nos solicitado que nós passássemos todas as demandas do município em relação à questão de uma possível privatização e tudo mais. Então, eu sentei com a Daniela, a gente fez uma série de levantamentos, a Daniela colocou alguns apontamentos, eu coloquei outros, e a gente pegou essa lista de desejos, vamos chamar assim, e nessa reunião a gente passou para o pessoal que estava junto nessa reunião. E eu até achei que fosse algo que iria demorar mais, eles haviam me passado que as coisas iam começar a acontecer a partir de junho desse ano. Então, eu me espantei quando, há 20 dias atrás, a gente foi participar daquela audiência lá no São Paulo mais perto. Enfim, o papel da prefeitura, a gente levantou todas as demandas possíveis que a gente tinha, inclusive, até falei para a Sandra, a água e esgoto em todos os bairros rurais, enfim, tudo aquilo que a gente almejava. Inclusive, quando a gente fala em
extensão de água, às vezes, a gente entende que vai sair o cano aqui da Sabesp e vai levar lá para o Capinzal, por exemplo. Às vezes, chegar água lá não significa essa expansão, né? Às vezes, um poço artesiano resolve a questão de abastecimento do bairro, né? Mas requer também investimento. Se for dentro daquele valor, não cabe. Hoje, um poço artesiano, né, para construção, vocês que entendem, vai variar de acordo com a energia elétrica, tipo de energia elétrica que chega, a profundidade do poço, enfim. Então, pode chegar de 70, 80 mil reais a 200 e bolinha. Mas, de fato, você consegue ter água lá. Tanto é que a prefeitura hoje é responsável pelo Capinzal, Indaiatuba, na verdade, até a minha secretaria que é responsável. E vou ser bem sério para vocês, eu não sou maior e melhor entendimento de água. Eu não sei se a água que eu estou fornecendo para a população é uma água de melhor qualidade, né? A gente simplesmente fez um poço artesiano, a gente tem certeza que é uma água de qualidade porque é artesiano, né? Não é o poço tradicional caipira, mas eu não posso afirmar que aquela água está 100% de acordo com as normas técnicas que a Sabesp faz o tratamento e tudo mais. Então, a prefeitura não é a melhor pessoa a tratar ou a cuidar nesse ponto da água, né? A gente sempre entendeu que foi essa Sabesp. Então, a gente está tentando passar esses poços artesianos para a Sabesp fazer o tratamento, cuidar, gerenciar isso, né? E, inclusive, conversei com os moradores, eles até aceitariam em pagar a água. Mas desde que se fosse uma água, você paga por um produto bom, um produto de qualidade, e quando der problema, a gente tem para quem reclamar. Eu falo, hoje em dia, se der um problema na bomba lá do poço do Capinzal, der um problema na energia, ligam para mim. Tá? Não é nem para... liga para o Gugu, resolve o problema do poço. Sábado, domingo, no dia que for, e eu tenho que dar um jeito, né? E eu vejo que não é assim, né? A responsabilidade não pode ficar na prefeitura. De fato, Sandra, eu entendo que é difícil a gente conversar aqui, debater, se a gente não tem a pessoa que fez a regra do jogo, que é a CEMIL, né? Da onde tiraram esse número? De onde que vem esses números? Por quê? Simplesmente passaram para a gente alguns valores e cabe a nós agora, ou a gente engole isso ou não, chama eles aqui da forma adequada, jurídica, enfim, Ministério Público, para eles explicarem para a gente de onde estão sendo esses valores, né? Por que essa diferença toda de município, né? De valores para cada município? Se a gente pensar, nosso município é um município aí que poderia, sei lá, de repente, teria que ter maior valor, mas, de repente, ouvindo a Sabesp, ela fala, não, mas compensação, o registro é o que teve maior investimento, é o que tem maior número de casas atendidas, então, agora falta por menos recurso para chegar no limite. Diferente de Miracatu, que precisa pôr um montão, porque lá não tem água, não tem esgoto e um monte de local. Então, eu não sei dizer isso, não sei responder esses dados técnicos. Talvez alguém da Sabesp possa dizer essa questão de investimento, né? Enfim, eu só queria passar para vocês, a gente não está fora do cenário, a gente está acompanhando. Vou usar um pouco da palavra da Sandra aqui. Nos últimos dias, eu acabei tentando estudar um pouco para poder entender esse cenário, né? De onde que tiraram esses números, porque a gente passou uma lista de desejos aqui que eu achei que ia ficar milionária. E aí, de repente, você me fala que o valor é pequeno. Eu falei, então tá, né? Soubesse pedir mais. Enfim, eu vou deixar a palavra aberta para, de repente, algum de vocês aí poder esclarecer todas essas nossas dúvidas aí. Obrigado, Gugu. Passo a palavra a Marildo, quer falar? Ou alguém quer se manifestar? Fique à vontade. Está aberta para todo mundo aí. Quem quiser falar, levanta a mão, a gente manda o microfone. Fique à vontade, por favor. Não, podemos falar dos dois temas. Eu que fiquei para falar do investimento. Não, é de investimento mesmo. Tá. Pode falar do púlpito, por favor. Usa o microfone. Vou fechar para facilitar aqui o que eu deixei. Bem, boa noite a todos. Conheço uma boa parcela dos que estão aqui presentes e vou me apresentar rapidamente aqui. Sou Wilton da Silva Carneiro,
Eu trabalhei 35 anos na Sabesp, 25 dos quais aqui em Registro, no Vale do Ribeira. Depois eu fui para São Paulo, né? E não tenho mais vínculo nenhum com a Sabesp, né? Só o vínculo amoroso, né? Bom, essa privatização da Sabesp, eu queria enfatizar só 3 pontos. Primeiro, ela está sendo de uma forma totalmente assodada, sem participação da população, sem participação de ninguém. É só o Estado que agora vem com um monte de papel, 25 mil folhas para você estudar em 5 dias, né? Então é impossível para a gente que trabalhou com isso, que trabalha com isso há tanto tempo, é impossível de avaliar o que... Mas restam, nessa papelada toda, a gente pensa algumas coisas que precisam ser esclarecidas antes de passar para o Estado, antes de passar para ser privatizada, né? Primeiro, a tarifa, né? O governador fala que não vai aumentar a tarifa, que ele está tirando uma parte do dinheiro que vai se pagar pela Sabesp, que estão falando aí em 60 bilhões, né, para subsidiar a tarifa. Por quanto tempo? Não existe isso. Subsidiar a tarifa é a mesma coisa que você vender a casa e continuar pagando aluguel, né? Então, não tem. É uma conversa para não ser levada a sério, né? Outra coisa que eu acho que é muito grave é a perda da titularidade do serviço, né? A prefeitura simplesmente está abrindo mão do sistema de água e esgoto dela, né, por 34 anos, pelo menos, né? Pode ser por muito mais, porque o que a gente tem visto aí no Brasil, as privatizações, os editais têm sido, não são completos, né? Então as empresas montam uma holding, uma empresa da própria empresa trabalha para quem está na água, né? E no fim se cobra o quanto quer, né? E depois de alguns anos, como no Rio de Janeiro está acontecendo, eles vêm com uma questão financeira lá que precisa ser reavaliada por conta dos números da Sabesp que foram informados errados, né? Então, isso vai com certeza ampliar esse prazo aí de 34 anos. Bom, por fim, deixa eu pegar minha colinha aqui. Amortização dos investimentos. Esse é um ponto que a Sabesp, depois de 34 anos privatizada, em 2009, vai ter que ser reavaliado todo o investimento que foi feito, o que não amortizou, o município vai ter que pagar à vista. Então, é uma privatização que está muito pouco explicada. Não dá para aceitar, tá? Bom, podia falar mais um monte de coisa aqui, mas eu acho que o principal é esse. Esses são os principais aspectos. Obrigado. Está franqueada a palavra. Alguém mais gostaria de falar? Fica à vontade. Tira esse daqui? Tira. Seu, esse daqui? Esse daqui é seu? Particular? Deixei uma lá na... Quer que tire? Posso Ok, usar pode aqui o usar, seu? pode usar. Eu achei que estava atrapalhando. Se for para usar, pode ficar à vontade. Pode abrir o arquivo em Word para mim, por favor? Um arquivo Word. Saneamento.
Esse arquivo, isso. Pedir licença aqui para o nosso presidente, só para anunciar a presença do Marco Antônio, ex-presidente da SER. Pedir licença para agora falarmos corretamente o nome do presidente, Tanivaldo Cíntios, que está representado aqui para o Ricardo Salles. Falhou aqui a nossa anotação e quero deixar aqui registrado o salve para o presidente Tanivaldo, muito bem representado por todos, mas especificamente na pessoa do Ricardo Salles. Também agradecer a presença, que acho que já anunciamos aqui, do professor Miura, também que a Câmara, nos momentos anteriores, ex-vereador Raul Calazans e ex-vereador Miura, esse debate também fez parte, em outro contexto, da questão da Sabesp. Naquele momento, a gente conversava como o Vale do Ribeira poderia ter uma tarifa de esgoto que não fosse... Parece que só tem 2 regiões do Estado e que a tarifa é 100% do esgoto sobre a água. Então, naquele momento, a gente discutia isso. Hoje, nós estamos tendo que discutir coisa pior, que é a privatização. Fica à vontade. Cumprimentar aqui a mesa, na figura do presidente dessa sessão aqui, o vereador Wander, cumprimentar a vereadora Sandra, o Gugu representando o prefeito, cumprimentar cada um dos senhores aqui, especialmente meu colega Wilton, com quem eu tive o privilégio de trabalhar e aprender muito, né, e todos os colegas aqui, aos representantes sindicais, aos líderes sindicais dos sindicatos urbanitários de Santos, Baixada Santista e Vale do Ribeira, e a cada um dos senhores aqui presentes. Meu nome é Amarildo Simone, eu sou empregado da Sabesp vou para 37 anos, né, trabalhei um ano como RPA, inclusive fui contratado na época do Wilton, né, meu grande professor aí, e estou falando aqui não como representante da Sabesp, mas sim como representante da Associação dos Profissionais Universitários, do qual fui eleito conselheiro, né, e atuo ao lado de pessoas honradas que já estiveram aqui, o Amaury Polac, a Francisca Dalgisa, que estiveram aqui naquela audiência pública que estivemos aqui recentemente, a coisa de 90 dias, salvo engano, né? E a contribuição que eu quero dar aqui, pela APU, é para aprofundar esse debate, né? Tudo isso que o governo do Estado, através da Secretaria de CEMIL, está falando, né, dos investimentos, da antecipação de investimentos, da universalização para 2029, a Sabesp poderia fazer, e o faria, mesmo sendo uma empresa pública, que é uma empresa altamente eficiente, com uma qualidade técnica profissional inigualável, né? O Vale do Ribeira que deu uma grande contribuição, inclusive, para a Sabesp atingir essa qualidade técnica, quando foi pioneira na criação de um sistema automatizado de tratamento de estações de tratamento de água. Poderia falar aqui que a privatização não é a solução, e isso está provado. O colega meu que me antecedeu aqui, o Wilton, falou isso. Nós temos aí alguns exemplos de insucesso das privatizações. Manaus é um grande exemplo. Manaus foi privatizada há 24 anos. É só ligar lá para os vereadores de Manaus, vocês vão ver o que aconteceu com a concessão de Manaus. Trocaram 4 operadoras e até hoje não se avançou. Há 24 anos tinha 1.800.000 pessoas sem esgoto, hoje tem 1.900.000, depois de 24 anos privatizada. E a tarifa, uma das tarifas mais caras ainda, e uma ineficiência enorme de uma empresa privatizada. O Wilton falou aqui do exemplo do SEDAI do Rio de Janeiro, é outro exemplo que, inclusive, fez uma demissão em massa agora, na semana passada, de profissionais de saneamento lá. Além disso, nós temos outros maus exemplos, casos de Mato Grosso, vários, você não tem um exemplo de sucesso aí, com empresas privadas. E simplesmente porque a lógica da privatização é o lucro. É ver se a empresa, quem compra ações de uma empresa privada, espera receber dividendos. E agora você privatizar um monopólio natural, né, você não tem 2 canos de água, 2 redes de esgoto na sua rua, você tem uma só. Você privatizar um monopólio natural, você fica refém de alguém que vai estar operando um serviço essencial e que só visa o lucro, que é o que nós estamos vendo hoje no caso da empresa energética do município de São Paulo.
Né? Então, é um caos. Mas eu não quero entrar só nesse debate, que a vereadora falou que ela quer deixar esse debate da privatização para depois, e me ater aqui à questão especificamente do contrato, aqui, da questão de registro. Né? Tá bom, obrigado, vereador. Então, o município de Registro, hoje, ele é o titular dos serviços de água e esgoto no seu território. Ao aderir ao URAI, o Gugu, me permita chamá-lo assim, né? E é bom que você leve isso ao prefeito, o município de Registro, sem autorização legislativa, por isso que é importante ter essa autorização legislativa, abre mão dessa autonomia, né, de ser o titular do serviço de água e esgoto. E passa esse poder de decisão ao URAI, que a forma como ela foi mudada no último decreto, o decreto 17.383, ela concentra o poder de decisão dos investimentos de água e esgoto na mão do município de São Paulo e no governo do Estado de São Paulo. Né, porque eles criaram uma proporcionalidade populacional que alijou todos os outros 374 municípios de discutir os interesses do saneamento no seu território. Então, isso é uma coisa muito grave. Nós, da Associação dos Profissionais Universitários, estamos orientando os municípios a não assinarem a adesão ao URAI, salvo engano, o prefeito até assinou já, sem autorização legislativa, o que isso pode até ter aí uma consequência jurídica perigosa. Né? Primeiro, e não assinar o contrato antes da capital, porque a capital de São Paulo ela tem a garantia de que receber 7,5% da receita. Que essa 7,5% da receita vai para o Fundo Municipal de Saneamento e Infraestrutura. Né? E ela tem a garantia de 13% de investimentos no território do município de São Paulo, enquanto que o município de Registro e outros municípios não tem nada. Então, tem que haver uma isonomia de tratamento. Né? Então, é importante que o prefeito e a Câmara discutam isso aí profundamente, porque o cronograma, né, e o Wilton falou muito bem, foi um atropelo. Eu tenho certeza, viu, vereador, que são da Comissão de Obras aqui, esse descalabro apresentado aqui com relação aos municípios Vale do Ribeira, ele tem essa diferença aí de investimentos por forma assodada, como foi feito, como foi pedido as informações. Porque eu vi lá no anexo 2 que vocês incluíram todos os bairros rurais, mas incluíram quantas ligações. Né? Não foi específico. Na verdade, assinar um contrato desse, assinar essa adesão, é como assinar um cheque em branco. E depois da empresa privada, ela vai cumprir o contrato. E se o contrato não for minimamente detalhado, ela vai falar, vocês que colocaram isso aí. Então, é um risco enorme assinar um contrato com esse nível de detalhamento que está aqui no anexo 2, com essa falta de informação e, principalmente, da forma como foi conduzida pela Secretaria, pela CEMIL, né, pela supersecretária lá, Natália, né, que, inclusive, o nosso colega falou para ela que não queria estar na perna dela lá em Franca, né, Wilton? Falou que é um desserviço, né, é um modelo de fracasso, é um modelo que vai penalizar a população de São Paulo, esse modelo de privatização que está sendo colocado com esse modelo de contrato. Hoje, o município de Registro tem uma receita de 37 milhões de reais. Né? Hoje, na sua área atendível, ela já atende com cobertura de água 100%, cobertura de esgoto 99,9% e esgoto tratado, tudo que é coletado é tratado. Com essa questão, e nós temos hoje uma das menores tarifas do Brasil. A tarifa da Sabesp é uma tarifa módica. A Sabesp pratica uma tarifa com modicidade. E nós ainda temos a tarifa vulnerável e tarifa social. E o novo modelo que está sendo implementado vai se cooptar uma coisa que é fundamental, chamada agência reguladora. Hoje, a agência reguladora, a Arcesp, ela atua de forma um tanto independente.
o Wilton sabe disso, quem é colega da Sabesp sabe o quanto nós somos penalizados pelas fiscalizações da Arcesp, mas a modelagem que está sendo feita para uma nova Arcesp, e nós participamos de um debate agora na posse da Associação dos Profissionais Universitários na semana passada, e estava lá o ex-presidente da Arcesp, ele acaba com o poder da agência reguladora. Acaba. A agência reguladora simplesmente é cooptada por uma empresa privada que vai operar saneamento. E aí entra a questão a questão tarifária. Quando você fala que hoje o realinhamento tarifário é quadrianual, o que significa isso? Não é todo ano tem aumento de tarifa, mas o realinhamento tarifário significa a amortização dos investimentos que foram feitos para um novo período tarifário. Isso significa o quê? Hoje nós sabemos que nós temos uma das tarifas da energia elétrica mais caras do mundo. Por quê? Porque lá, no modelo que foi desenhado, o realinhamento anual significa o quê? Você investe, você amortiza e já passa essa amortização do investimento para a tarifa. Hoje é quadrienal. Então, é um risco que nós vamos ter de um aumento exponencial das tarifas. Isso que o governador está falando, que a tarifa vai cair, vai reduzir, vai aumentar, mas isso é uma falácia. O Fundo de Universalização, o FAUSP, que fala que vai pegar 30% do valor da venda para criar um fundo para amortizar, primeiro, que para mim isso é um gesto de improbidade. Você vai tirar dinheiro do público para dar para o privado. Eu nunca vi isso. Hoje, a Sabesp, hoje, e há muito tempo, ela não usa um centavo dos cofres do governo do Estado de São Paulo. Ao contrário, ela passa dinheiro através dos dividendos, porque hoje o governo do Estado de São Paulo tem 50,3% das ações, ela passa dinheiro do seu lucro, e ela divulgou o lucro na semana passada, agora, deu quase 4 bilhões de lucro líquido, então ela vai passar parte desse lucro para os cofres do governo, para o governo do Estado fazer políticas de saúde, educação, qualquer tipo de política. E, ao contrário, o governador fala que vai pegar dinheiro público para dar para a iniciativa privada para subsidiar a tarifa. Isso é um absurdo. Isso não existe em lugar nenhum no mundo. Isso é um capitalismo à avessa. É um absurdo, um verdadeiro absurdo. Além disso, eu gostaria de entrar aqui nessa questão. Bom, a adesão da URAI ela é voluntária. Entretanto, nós aqui falamos que ela deve ser precedida de autorização legislativa pela Câmara Municipal. Por quê? Submeterá o município à restrição de sua autonomia constitucional e a graves penalidades de não acatar decisão da URAI. Porque a URAI toma uma decisão que vai prejudicar aqui o município, e o município perdeu a sua autonomia. Adotará obrigatoriamente um novo contrato com a Sabesp, que obedecerá a regras de regulação impostas pelo novo contrato. Estenderá o prazo contratual, e aí vejam a gravidade que é. Hoje, o contrato da Sabesp foi assinado em 2014, por 30 anos. Então, nós temos um contrato vigente em registro até 2044. A nova adesão ao URAI e a nova adesão ao contrato levará esse contrato até 2060. E eu nunca vi o Poder Executivo poder contratar, nós estamos falando de um contrato de milhões de reais. Né? Nós estamos falando de um contrato para mais 36 anos. Então, você pega o faturamento da empresa, a arrecadação da Sabesp é 37 milhões por ano, multiplica isso por 37 anos. Quanto que isso representa? Então, nós estamos falando de um contrato de milhões de reais. Sem autorização legislativa, a meu ver, é uma coisa juridicamente descabida. Será, portanto, uma concessão, é uma nova concessão, e exige aprovação legislativa. Isso está na lei orgânica do município. A Associação dos Profissionais Universitários orientou e já foram protocolados mais de 20 ações populares nos maiores municípios aí. Nós temos, como a vereadora falou, ações... nós estamos também debatendo isso na esfera judicial. Nós temos ação direta de inconstitucionalidade 7470, que foi proposta pelo PSOL e pelo PT, né, porque essa URAI ela quebra o pacto federativo. Ela coloca os municípios de joelhos perante a capital de São Paulo e o Estado de São Paulo. Então, nós temos, aí já tem um parecer, inclusive, da Procuradoria-Geral da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria-Geral da República,
contra esse modelo. Infelizmente, quando isso foi para o STF, caiu na mão do ministro André Mendonça, que falou, pode seguir, o município pode fazer assim. Né, teve uma decisão política ali. Infelizmente, a Corte Constitucional é uma corte política e tomou uma decisão política para dar sequência e liberou o governo do Estado e o município de São Paulo para tocar por enquanto assim. Mas a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da República já tem um parecer contrário à criação, à lei que criou, ao decreto que modificou a URAI. E temos mais de 20 ações, como a vereadora falou. Que o Conselho Deliberativo será mandatário em saneamento, tomará decisões que poderão piorar os interesses do município de Registro, sem um debate com a sociedade e sem autorização legislativa. Então, Gugu, é importante o prefeito estar atento. E é importante a Câmara estar fazendo esse debate, porque não adianta a gente transformar essa questão aqui da privatização da Sabesp ou não, numa questão meramente política. Por quê? Porque o cronograma do governo do Estado para privatizar a Sabesp, né, amplamente divulgado, é até agosto. Não vai nem entrar no período eleitoral municipal. Não vai entrar no período eleitoral municipal. Então, é fundamental que hoje a bola está com o prefeito e está com a Câmara Municipal de Registro. E nós não podemos legitimar um absurdo desse que vai colocar o município de Registro subjugar os poderes dele enquanto ente federativo com autonomia para decidir as questões do setor de saneamento. Eu queria encerrar e depois poderia falar mais, se eventualmente tiver oportunidade, sobre a questão da privatização. Eu não sou ideologicamente contra a privatização, não. Tem coisas que eu penso que não deve estar na mão do Estado, setor de cirurgia, como a COSIPA, não tem problema, pode ser tocado. Agora, saúde, saneamento, aquilo que é essencial, aquilo que é monopólio natural, aquilo que você não tem condições de escolher, não vou querer esse daqui, vou optar por outro. Você não tem condições de optar, você é obrigado a aceitar. Né? Esse nós temos que ser e somos, né, por uma questão de princípios e por uma questão, como o Wilton falou, pela paixão que nós temos como sanitarista, como sabespianos, somos totalmente contra. Tá, e fico à disposição aí se alguém quiser, eventualmente, algum esclarecimento. Obrigado, viu? Obrigado, Amarildo. Tem alguém que gostaria de falar? Está franqueada a palavra aí, aberto, hein? Todos. Por favor. Boa noite a todos e todas. Quero aqui parabenizar a mesa, a comissão da Câmara, os vereadores que estão propondo essa discussão importante para todos nós aqui na cidade. Gugu, representando o prefeito, todos os presentes aqui, representantes dos sindicatos, das associações, dos trabalhadores da Sabesp, né? E tentar rapidamente colocar algumas questões que eu julgo que são importantes. Eu estava na Câmara quando nós já fizemos uma ampla discussão no passado, e isso, como a Sandra disse, o vereador acaba tendo que aprofundar e estudar as questões que aparecem. Me fez, no momento, estudar um pouco a questão do saneamento. Naquele período era uma outra legislação, o marco regulatório, né, mas que teve um papel importante naquele momento, esse marco regulatório, porque garantiu para os municípios a titularidade, né, dos serviços. Né. Toda a legislação traz, às vezes, aspectos positivos, os negativos, mas esse foi um grande aspecto positivo naquele momento, em que garantiu aos municípios e colocou, né, os municípios para discutir naquele momento, era a renovação do contrato com a Sabesp, era a discussão de uma nova, de novos termos, inclusive de investimento, mas tudo isso, né, era feito entre governo do Estado, através da Sabesp, e prefeituras. Né.
no mínimo respeitando a autonomia municipal em participar desse debate, dessa discussão. Conseguimos alguns avanços, nem tanto que gostaríamos naquele momento. Achamos que o contrato firmado acabou não favorecendo tanto o quanto gostaríamos exatamente as nossas comunidades rurais, aquilo que desejávamos, mas, como disse a Sandra aqui, aquela discussão era fichinha perto, né, de problemas enfrentados hoje. Hoje nós estamos numa situação muito mais crítica e eu parabenizo a Câmara Municipal, o vereador Wander, a vereadora Sandra, né, por chamarem essa discussão e chamarem a atenção de todos os legisladores da Prefeitura para que a gente aprofunde nesse debate. Né. Não é possível simplesmente a Prefeitura abrir mão da titularidade de um serviço tão importante como esse. Né. Primeiro, também quero dizer que assim, não encontro e ninguém consegue apontar uma justificativa para que o governo do Estado queira privatizar a Sabesp. É uma empresa deficitária, dá prejuízo, o Estado não consegue administrar de maneira adequada, né, pela complexidade das atividades. Não, não é essa a questão. Qual é a questão, então? Né? Essa justificativa até hoje não me chegou. Né? O porquê se pretende privatizar a Sabesp. E parece que faz parte, infelizmente, de uma... O marido falou um pouco sobre isso, mas de uma visão de mundo, né, e visão de sociedade, em que alguns acham que o Estado atrapalha o funcionamento da sociedade, que o Estado tem que ser o mínimo possível, né, e eu não sei por que essas pessoas que não gostam de governar disputam os governos. Né, se ele não quer administrar a coisa pública, ele quer privatizar, né, eu não sei por que ele participa do processo eleitoral. Né? Não há, portanto, uma justificativa, a não ser uma questão ideológica de ultradireita, de achar que privatizando tudo, entregando tudo na mão da iniciativa privada, o mundo vai ser melhor. Né? Diferente daquilo que a gente acredita. Né? Também sou daqueles que acham que tem setores que são essenciais, é para isso que o Estado existe, né? Para garantir setores sociais, de educação, de saúde. Né? Tem estados aí privatizando, inclusive, a educação. Né? No Paraná, né? Aliás, também a privatização da energia elétrica no Paraná também tem sido um exemplo bastante negativo. Né? Mas esses setores essenciais, o Estado é quem tem melhores condições, obviamente, de prestar o serviço de acordo com o interesse da população. Né? Queria também dizer que eu acho que o grande golpe, a grande jogada nessa história, né, para abafar, não permitir o debate, não permitir a discussão e tirar os municípios da jogada, foi a forma como se estruturou a tal da URAI. O que é essa URAI que tanto se fala? Né? Que não existia e que foi criada pelo novo marco de saneamento, né? Elaborado e aprovado no governo passado. A URAI são unidades regionalizadas de saneamento básico. E o legislador, quando criou a lei, imaginava que, criando essas unidades regionalizadas, você teria uma melhor possibilidade de planejamento de um grupo de cidades que tem realidades próximas, mesma fonte de água, ou sistemas de tratamento, né, interligados, né, e que isso facilitaria o planejamento e, inclusive, a prestação desses serviços. Então, poxa, a lógica nos remeteria a que uma URAI seria, por exemplo, os municípios da bacia hidrográfica do Rio Ribeira de Guape, ou das diversas bacias do estado de São Paulo. Em São Paulo, o governo do estado criou uma URAI, que é o estado inteiro. O estado inteiro está dentro da mesma unidade regional de saneamento básico. Horas. Né? Óbvio, de todos os municípios do estado, dos municípios atendidos pela Sabesp, obviamente. Né? Horas.
né, com realidades totalmente diferentes da capital, de Ribeirão Preto, Araçatuba, de regiões tão distantes e tão diversas, né, com acessos a fontes de água tão diferentes e formas também de trabalhar o tratamento de esgoto tão diferentes quanto o Vale do Ribeira. Aí foi o primeiro golpe, na tentativa exatamente da forma como está constituída, de que a voz predominante dentro da URAE é a cidade de São Paulo e o próprio governo do estado de São Paulo. O interior do estado de São Paulo todinho, portanto, não tem como, né? não tem representação majoritária para poder fazer valer o seu ponto de vista, né? É um absurdo a forma, a última audiência pública que eu pude participar aqui, né? Infelizmente, com uma pequena participação, e inclusive com câmaras municipais, era uma audiência que se pretendia regional, e vereadores das câmaras municipais dizendo, inclusive, que não haviam nem sido convocados pela Secretaria, né, do Meio Ambiente, pela Secretaria do Governo do Estado de São Paulo, né? Por isso, acho que tem vários caminhos que a gente deve enfrentar para buscar cessar essa gana privatista do atual governo do Estado, que se manifesta inicialmente na Sabesp e, né, no metrô e nos trens da capital de São Paulo, né? Mas para nós aqui com impacto muito maior, obviamente, na questão da Sabesp, aqui no Vale do Ribeira, né? Primeiro é isso, né? É mobilizar a população. Nós já fizemos aqui um plebiscito, acho que foi, né, Toninho? Foi amplamente favorável à realização daquele plebiscito. Vários companheiras, pessoas aqui participaram das atividades em que a gente fez um plebiscito, né, que era um plebiscito informal, obviamente, promovido pelos movimentos sociais, né, mas que foi importante no sentido de levar a discussão para a população, né? E a mobilização da população, portanto, é importante nesse momento de enfrentamento. Mas é importante também esse movimento que a Câmara faz, a discussão, né, com os demais legisladores da nossa região, né, a gente chamar a atenção para os problemas que isso possa vir a trazer para a cidade e para a região do Vale do Ribeira. E existe outro movimento legal, jurídico, que também está sendo feito de questionamento, né, junto aos tribunais de contas, junto aos órgãos do Poder Judiciário, e, inclusive o Supremo Tribunal Federal. Nós temos que buscar todos os meios. Bem, enfim, quero parabenizar a todos que estão aqui, né, dispostos a fazer essa discussão e a encampar essa luta, né, e parabenizar mais uma vez a Câmara Municipal Sandra e o nosso vereador Wander. Muito obrigado. Obrigado, Raul. Tem mais alguém que gostaria de falar? Por favor. Ricardo Salles. Ah, troquei. Você, troquei. Verdade. Boa noite a todos. Eu sou o Valmor Bernardo, tá hoje no Síntios, 13 anos de Sabesp, vou completar agora, tá? Eu vou ser bem breve aqui, tá? É só para vocês fazerem uma reflexão. Até ia pedir a vereadora se poderia ligar outra vez aqui no painel o slide daqueles gráficos. Troquei o seu nome, eita. É que me chamou a atenção o nome dele, aquele dia do Ricardo Salles. Esse ou outro? Não, os gráficos. Esse. Bom, como vocês podem ver, como a vereadora falou, esse é o investimento para os próximos 5 anos, né? 5 anos, tá bom. Com licença. Vocês estão vendo ali, Ilha Comprida, zero, né? Eu vou falar para vocês que Deus tenha piedade do povo de Ilha Comprida. O Bom Jesus de Iguape, em agosto, vai estar bombando.
galera desce em peso. Né? O carnaval lá em Ilha Comprida vai estar bombando. A população acho que quadriplica. Né? Vezes 5, vezes 6, vezes 7, acho que é 17 mil em Ilha Comprida. Né? 54 km de praia. Desculpa, 74, exatamente. Entendeu? E cadê o investimento que eles estão prometendo? Isso nos próximos 5 anos, é zero. Não vai ter nada. Então eu falo assim, com base em outros assuntos assim que eu sou entusiasta, né? Vamos pegar um exemplo, quando privatizaram a Rede Ferroviária Federal e a FEPASA em 1998, prometeram mundos e fundos, investimento, e no contrato, o que estava no contrato, vereadora? Vocês têm que cuidar de toda a malha ferroviária. Né? Como é que está hoje a malha ferroviária? O que só ficaram com o que é interessante para eles. A linha do agro, que é da Rumo, e a linha do calcário, que a gente fala, do minério, que é da MRS, Malha Regional Sul, aqui em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. O resto está tudo sucateado. Tudo sucateado. Tudo quebrando, não tem manutenção. Acabaram com a Sorocabana, que é um importante corredor. E há pouco mais de um mês atrás, como se não bastasse, está valendo, Ourinhos, Londrina, acabou também o oferecimento de serviços. Falaram que não tem demanda. Ou vão para a rua, os funcionários escolheram, ou quem está em Ourinhos se muda para outra malha ferroviária presente no sul. Né? Com base nisso, o que eles tinham que fazer também quando privatizaram? Trens de passageiros. Estava no contrato isso aí. Aí vocês podem ver aqui quem é mais velho aqui, quem nasceu aqui no Vale do Ribeira, é filho da região. Lembra do trem que tinha em Santos, ia para Juquiá? O que aconteceu? Sucatearam tudo, não tem nada. Entendeu? Era um meio de transporte relativamente mais barato, pegava uma grande carga de passageiros, né, numa só composição, mas deixaram de lado. Hoje, se vocês forem correr aí o trecho, não tem nada, sucatearam tudo, tudo abandonado. E em prol de quê? Eu vou falar. Senhor? Não, levaram tudo, levaram o trilho, né, para fazer de dormente, levaram material rodante, né? E o que tem, associações querem aí para preservar, a operadora de serviço, no caso aqui, a Rumo, ela não dá. Parece que faz de pirraça, ela não dá. E está sucateando tudo, enferrujando tudo. E faz isso em prol do quê? Eu vou falar para vocês aqui, em prol dessa máfia hoje aí que está nas empresas de ônibus. Que tem muito bandido que está por trás das empresas aí, tem muito interesse, está monopolizando tudo. Por quê? Deixa o trem, vamos colocar o ônibus para rodar. Colocando o ônibus para rodar, é pedágio, é isso, aquilo, que é gasolina, é tudo. Atende uma série de interesses, não chega até a política. Tem muito dono de empresa aí que é envolvido com política. Então, quer dizer, essa conversa da privatização é só balela. Não passa de uma grande mentira. Vamos falar um pouco aqui de nossos funcionários aqui. Não privatizou, mas vou falar para vocês aqui, Toninho, Amarildo, não sei se vocês já estão sabendo, lá no litoral, Bertioga, São Vicente e Mongaguá, né, Ricardo? 3 ETs já foram terceirizadas. Já foram terceirizadas. Chegou ao nosso conhecimento aqui, pegaram através de um site de contratos, né, acho que o Cato. Tomei conhecimento do seu currículo, né, tá lá. Metade do que pagam para um técnico, o piso mínimo do técnico, né? Agora aí estão pagando a metade de insalubridade, metade de vale-refeição, e assim vai. Tá aí, ó, é o que espera. Perguntei para um amigo meu, né, que é a favor da privatização. Eu falei assim, olha, a privatização, ela implica, talvez, em mandar praticamente todo o quadro embora aí. Hoje, se eu não estiver enganado, me corrijam, 13 mil funcionários? Não, 11. 11 mil, né? Isso, aí 1862. 10 e pouco. Eu joguei um número um pouco maior. Eu falei assim, isso inclui mandar 13 mil funcionários embora. Vocês são a favor disso? Se for para melhorar, não, vai ter que mandar todos embora, sim. Porque vai melhorar. Eu falei, de onde vai melhorar? Tu quer me ensinar a tratar água? Eu tenho 13 anos de carreira na Sabesp e 26 como químico. Você quer me ensinar? Vai tratar? Você não vai tratar água nenhuma. Vocês vão tomar água suja e mais cara, como já foi apresentado nos números. E tem outro detalhe, por exemplo, eu que moro no Guarujá, a captação da água que abastece a minha cidade
vem de Santos, da parte continental de Santos. Então, teoricamente, você vai pagar 2 vezes pelo serviço. Porque você não tem... Por exemplo, eu sou do Guarujá. Se outra empresa assumir a cidade de Santos, ela vai querer vender para a empresa que está na cidade do Guarujá, porque vão começar a fatiar. Porque o que acontece? Não é segredo. O que eles querem? Eles querem o filé. O que é o filé? É São Paulo. O filé é São Paulo. Ou em algumas outras cidades. O resto é fichinha que eles vão fazer. Uma empresa aí, a Egeia, se eu não me engano é o nome, ela vem, ela assume aqui, ela consegue a concessão do serviço. Ela vai repassar para onde não tiver, o que não for interessante para ela, vai repassar, coloca outra empresinha aí de fundo de quintal. Aí vai colocar pessoas sem estudo, sem cultura, sem conhecimento técnico, e vai resultar no quê? Uma água de péssima qualidade que tem gente que está achando que vai melhorar. E não é assim que funciona. Eu não estou, sabe, tem gente que fala assim, você está vendo o seu lado. Não é por isso, não é isso. Até eu falei, não vou entrar no mérito da questão aqui, teve um PD da Sabesp aí, quase que eu pedi para sair. Entendeu? Eu falei assim, não estou vendo por mim não, estou vendo por vocês. Eu amanhã, depois aí eu me aventuro, tento arrumar outro emprego, faço qualquer coisa aí, sou livre, aí nada me impede aí, tentar outras coisas. Eu estou vendo por vocês e não vai melhorar, gente. Não vai melhorar. Entendeu? Isso é uma série de interesses. Entendeu? Estão querendo acabar com a Sabesp, que é uma empresa aí lucrativa, é uma empresa que é referência aí no mundo, né? A troco de quê? Você para pensar assim e falou, caramba, quer dizer, vem um aventureiro aí que, né, o pessoal fala, não sabia nem onde votava quando foi votar na eleição, e o cara vem com números aí, números fabricados, inventados aí, entre outras coisas aí, que não condiz com a realidade da Sabesp. Então, eu só queria mais falar mesmo era sobre, assim, estou falando aqui para vocês fazerem uma reflexão, entendeu? Que, assim, não é, muita gente já sabe, né, mas não é bem de como ele e a supersecretária dele lá está pintando. É algo totalmente o contrário, que vai de encontro a interesses, né, de uma fatia aí, né, mais favorecida aí, que não é a gente aí, né, está lá no alto escalão, e onde quem vai ser prejudicado é o consumidor. Não vou nem falar trabalho, o consumidor final. Então, pensem bem, né, se é isso que vocês querem mesmo, né, quando eu falo, não, vocês aqui, tem muita gente lá fora que vende, né, mas tipo assim, vamos fazer a multiplicação, né, desse pensamento, vamos falar com os amigos, o vizinho, que não é bem como eles estão pintando. Vem coisa muito pior aí, podem ter certeza disso. Tá bom? Obrigado pela atenção de todos. Obrigado. Está franqueado mais uma vez a palavra, e se alguém quiser falar, senão eu vou voltar para o vereador aqui, dar continuidade. Eu gostaria só de trazer mais alguns elementos que eu acho bastante importante, não é? Principalmente me dirigindo à população de registro usuária. Não é a primeira vez que a gente conhece a estratégia, que, se não tomarmos cuidado, é eficiente, de você precarizar um serviço para a população achar que a saída é a privatização. Trabalhadores sabem disso e gestores locais também. Não é? Então, se hoje você fala no Jardim Paulistano, vai privatizar, o pessoal fala, opa, muito bom, Wilton, porque está faltando água lá. Demoraram os investimentos para chegar, mas o investimento, mais de 5 milhões, está sendo feito pela Sabesp não privatizada, pela Sabesp estatal. A dificuldade para você garantir uma religação de água é enorme. Por quê? Porque a empresa é ruim? Não, porque as terceirizadas cada vez mais precarizadas, cada vez mais os contratos precarizados, a qualidade do serviço nos últimos anos caiu. E é assim que todos os governos fazem. Precariza para a gente achar que a solução é a privatização. Me refiro ao paulistano, vou me dirigir também o Sullivan, do Jardim Vitória, porque se o Sullivan, que é da diretoria da associação, for fazer o debate nesse bairro de registro, eles todos vão falar, vai privatizar, que bom, porque está faltando água um dia sim, um dia não. Mas estão previstos os investimentos pela Sabesp não privatizada, ou seja, os investimentos, isso falando com o gerente local, me mostrou todo o plano de investimentos também para a região ali do Jardim Vitória, que tem a divisão ali com 7 barras, que é atendido por lá. Então, isso é muito grave. A segunda questão é esse momento político que a gente está vivendo.
Veja, nós estamos aqui sem a referência do prefeito para saber até se já assinou ou não a adesão ao URAE. No momento de eleição, que daqui poucos meses terá continuidade ou alteração do prefeito, ou seja, você tem um momento eleitoral, portanto, de mudança. Foi exatamente o que aconteceu, inclusive, há 12 anos atrás, quando, da transição, eu era prefeita no processo de reeleição, ou de eleição, né? Também ficou um gap, ficou um intervalo complicado, aí, porque nós fazíamos um debate com a Sabesp, não para não renovar o contrato, mas era um debate para melhorarmos a adesão, ou seja, melhorarmos o contrato, fazíamos o debate da universalização e fazíamos o debate, à época, da redução da tarifa do esgoto sobre a água. Que o prefeito que me antecedeu, esse contrato vigente agora de 2014, trocou a universalização e a redução da tarifa do esgoto sobre a água pelo valor da outorga e recapeou grande parte da cidade. Hoje os buracos estão aí e o diretor de planejamento tendo que cobrir novamente. Quero falar disso porque não é à toa, é um momento ruim. Imagine, o prefeito de qualquer cidade registra que concorre à eleição, e os municípios que o prefeito nem concorrer à eleição, menos interesse vai ter de fazer o debate ainda. E aqui, pelo jeito, nós estamos... Falo isso porque eu me dirigi ao prefeito na antessala da última audiência e disse a ele: senhor prefeito Nilton Hirota, peça 6 meses de prazo, nós precisamos conversar. Na antessala da audiência pública com a presença da CEMIL. Por isso, eu tenho aqui a autoridade para publicamente dizer, entreguei, inclusive, os documentos, que o prefeito não os tinha, o anexo 2. Este plano aqui, entreguei em mãos, pelo WhatsApp, está aqui. E não pode alegar desconhecimento. Aliás, não poderia em situação nenhuma, não precisa uma vereadora entregar o plano de conhecimentos. Aliás, o documento, que é o anexo à minuta do contrato, diz aqui que houveram várias reuniões com as prefeituras, várias reuniões, estudos e projetos com as equipes municipais. Mas diz aqui também, e eu quero caminhar, só quero fazer uma síntese das questões. Primeiro, um momento. Segundo, acho que, de certa forma, algumas pessoas, acho que foi o Raul, falou sobre isso. Não se pode, acho que é o Wilton, migrar para um novo contrato, que é agora com uma empresa privada, como se fosse um contrato de programa, ou seja, sem licitação. Se vai mudar o contrato para uma empresa privada, tem que ter licitação, porque é essa ou qualquer outra. Não pode ser assim. Hoje você tem um contrato de programa com uma empresa privada, que mudam-se as regras, se a empresa deixa de... Desculpa, uma empresa estatal. Mudam-se as regras, a empresa deixa de ser estatal, passa a ser privada, e herda um contrato simplesmente sem licitação. Agora, vejam, me dirigindo com muita clareza, nós debatemos isso na última sessão. A Câmara está tentando abrir o debate e insistir no debate, mas nós não podemos barrar muita coisa. Veja bem, a hora que chegar para a Câmara, Wilton, nós podemos só votar sim ou não. Porque a gente... Sim ou não, por quê? Qual a alternativa que você tem hoje? É não aderir? Ok. Você não adere, e aí você vai ter uma autarquia, o registro vai criar de uma hora para outra uma autarquia, um serviço próprio? Ou vai abrir uma licitação para uma outra empresa privada? A situação, por isso que o debate está centrado na Assembleia Legislativa e no Estado como um todo. A questão central é não permitir a privatização da Sabesp. A questão central é revertermos isso juridicamente. A questão central é acabarmos com essa sanha privatista do governo, que não é em troco de nada. É, sim, em função dos interesses extremamente fortes, interesses econômicos aí envolvidos. Seja com o governo do Estado, seja com a Assembleia Legislativa, que aprovou a lei que permitiu esse processo. Ninguém ninguém falou aqui, ninguém pode pensar, quem está nos ouvindo, que talvez porque qual vantagem será que se leva? Leva uma vantagem imensa, sim, para os interesses econômicos e não interesse da população. Bom, a questão desse momento, que é um momento de transição muito complicado, eleitoral, sem licitação, a previsão, no caso, a nossa lei orgânica, inclusive, além do processo em si, de que tem que ter uma autorização legislativa, um debate na Câmara. Bom, se a Câmara não vai simplesmente votar sim ou não, o que nós estamos propondo aqui? Abertura do debate. E esse debate tem, ao meu ver, 3 questões centrais. O primeiro...
que está fora dos três, é a continuidade da luta contra a privatização, que é uma estratégia. Paralelo a isso, acho que nós aqui do Vale do Ribeira e nós de registro, 3 questões. Uma delas é, não é possível, num processo desse, de revisão, né, com o governo do Estado, a gente não cobrar compensação ambiental pela água que é levada da Bacia do Ribeira para a Grande São Paulo. Nós temos que receber algo por isso. Isso tem que entrar no debate. Isso tem que entrar no debate. Nós queremos preservar e preservamos os recursos ambientais e lutamos por isso no Vale do Ribeira, mas tem que haver compensação para isso. Nós não podemos continuar aceitando esse debate que fazíamos antes, de que tenha 100% do valor do esgoto sobre a água. É hora do Vale do Ribeira ter a mesma tarifa que outras regiões, 80% ou 70%, me ajudem, acho que é 80% sobre a água. Aqui era 100%, e por isso eu fiz o debate na época da discussão do estabelecimento do contrato de programa, em 2012, esse era um dos temas centrais. Nós aqui pagamos mais que vocês no Guarujá, nós pagamos 100%. Baixada Santista e Vale do Ribeira. É isso. São poucas regiões do Estado, entre elas Baixada Santista e nós aqui. Então, rever essa tarifa. E, por fim, essa questão do plano de investimentos. Né? Quer dizer, isso tem que ser debatido. Isso não é a Câmara que consegue sozinha. Nós chamamos a CEMIL não está aqui. Nós chamamos a prefeitura diz que não sabe. Olha como é que nós estamos. A população de Ilha Comprida sem nada, ou nós com esse plano de investimentos. Então, repito, o central é, com certeza, reverter e cancelar o processo de privatização da Sabesp, mas, paralelo a isso, nós temos que discutir o plano de investimentos, a compensação ambiental e a questão da tarifa especificamente. E eu termino, vereador Wander, a minha intervenção aqui, sem não antes parabenizar a educação por estar presente, professora Ângela, como é importante esse debate da água, esse debate que nós estamos vivendo ir para as escolas, em seu nome eu parabenizo. Eu acho que a gente deveria propor, que eu não estou vendo outro caminho, é Ministério Público intermediar. Porque se o prefeito já assinou a adesão ao URAI, se assinou a adesão ao URAI, o senhor Amarildo trouxe com clareza aqui, acho que o Raul também, e se não assinou, né, quer dizer, nós precisamos a intervenção do Ministério Público primeiro, mesmo que o prefeito não assine, o senhor é a principal pasta que trata do tema. Se os senhores não foram consultados sobre o plano de investimento e, portanto, não sabem responder sobre ele, nós vamos pedir a intervenção do Ministério Público para discutir o plano de investimento. Para que a CEMIL venha trazer os números, não só para explicar, mas para rever esses números, porque é óbvio que eles estão errados, óbvio que eles não respondem. E o que é pior ainda, vou trazer um detalhe. Aqui em Registro, a gente sabe dos problemas que a gente vive, como eu disse, propositadamente, né, na linha de precarização da Sabesp nos últimos anos, mas a gente sabe também um outro problema, que são os buracos na rua, que é a má recuperação da intervenção da Sabesp. Recuperação ruim da intervenção da Sabesp no pavimento. Tem lei municipal proposta durante o meu governo na prefeitura, e é interessante que o plano coloca esta lei como um empecilho, como um dos fatores que tem que ser revisto, porque a lei que exige prazo para revisão, comunicação antes da intervenção, é para eles um problema. Para a empresa privada, a lei municipal é um problema, porque exige que comunique antes que vai fazer a intervenção no asfalto, exige, dá prazo para repor. Não é uma lei bem cumprida porque falta fiscalização da prefeitura, mas a previsão legal existe. Me chamou a atenção porque eles colocam como um dos problemas a serem superados, ou seja, vão querer que a gente revogue a lei, que é uma das coisas que a gente prevê. Portanto, eu faço esse encaminhamento que a audiência pública delibere sobre acionar o Ministério Público. Eu não me lembro se eu esclareci, o Ministério Público foi convidado, mas declinou da presença porque está em transição o promotor, que é da pasta de urbanismo, está em transferência para São Paulo, e o promotor que vai assumirá segunda-feira próxima. Então, ficamos sem a participação hoje na audiência em função disto. Esse é o encaminhamento que proponho e, claro, entendo que está aberto também para novos encaminhamentos, né? Obrigada. Alguém gostaria de fazer alguma contribuição? Falar? Por favor, fica à vontade, mano.
que a Prefeitura, obviamente, nós conhecemos o cronograma do governo do Estado, que ele pretende privatizar a empresa até agosto desse ano, mas que a Prefeitura e a Câmara deliberem por não aderir ao novo contrato e rever a adesão à URAI, né, pelo menos até que se tenha clareza da negociação do município de São Paulo, que ele está levando uma grande vantagem, inclusive isso pode, por incrível que pareça, criar um subsídio avesso do município menor, né, mandar recurso para a capital. Né, porque se você concede o benefício de 7,5% da tarifa para o Fundo Municipal de São Paulo, se você concede o privilégio de 13% de investimento por município de São Paulo, esse dinheiro vai sair de todos os municípios que a Sabesp opera. Só mais um esclarecimento, viu, vereador? Na verdade, foram criados 4 URAIs no estado de São Paulo. Né? A URAI Sudeste e a URAI 1. Foi criadora. O grande problema é que o governo do estado não se coçou para que os outros municípios aderissem às outras URAI. Ele se preocupou única e exclusivamente com a URAI 1, para os municípios aderirem, que é justamente para facilitar a privatização da Sabesp. Então, eu gostaria que vocês, dentro, obviamente, atentos ao cronograma do governo do Estado, que pretende privatizar a Sabesp até colocar as ações à venda até o início de agosto, né, não assinem e não deliberem com relação à adesão à URAI e ao novo contrato. Aguarde o município de São Paulo, pelo menos, né? E com relação à compensação, vereadora, pelo uso da água da bacia hidrográfica, hoje a Sabesp ela já paga pelo uso da água. E esse dinheiro ele vem para o fundo da FEHIDRO, né, que é distribuído para todos os... Essa é uma forma de uma compensação. A Sabesp, aliás, a maior conta que a Sabesp tem pelo uso da água já era na época do Wilton, já, né? O Wilton não... Já era essa conta. Né? Mas, obviamente, isso não impede de outras compensações por esse bem tão essencial que é a água da Bacia do Ribeira aqui. Né? Apenas esse esclarecimento e esse encaminhamento que eu proponho para não se deliberar, não se assinar o contrato antes de São Paulo, a adesão ao URAI, obviamente, atento a esse cronograma do governo do Estado que pretende vender as ações da Sabesp até agosto desse ano. Maravilha. Mas para passar, que eu vou fazendo todos os encaminhamentos aqui, anotei todas as questões para passar para o prefeito, e a gente vai tratando desse assunto, né, o quanto antes. Maravilha, Gugu. Acho que nós, como Câmara, aí, né, Sandra, a sugestão é procurar o Ministério Público mesmo, realmente, para a gente poder fazer os encaminhamentos aí da questão de tudo que foi falado, de aceitar, assinar ou não um contrato sem aprovação prévia da Câmara. E as demais sugestões a gente vai por encaminhamento também junto com a comissão. Sandra, quer falar alguma coisa para finalizar e aí a gente encerra. Eu vou usar, acho que 1 minuto só, para dizer uma coisa que, a meu ver, é muito importante. Eu ouvi aqui, assim, não vamos politizar o tema. É um tema político. É uma decisão de governo. E, sendo uma decisão de governo, nós temos que atuar e acionar todas as forças políticas que tem. Todas as forças políticas. Todos os partidos, todos os pré-candidatos, todos os que exercem mandato, como nós na Câmara, como o prefeito. São forças políticas que hoje estão se movimentando, inclusive diante de um pleito eleitoral, que têm relações com o governo de Estado e que têm que usar essas relações com o governo de Estado para se posicionar agora. Por isso que eu estou, inclusive, aqui atuando, porque sou hoje pessoa pública. Pleitei um cargo de prefeita nessa cidade, sou pré-candidata. Eu não posso chegar o ano que vem e dizer, pois é, eu não pude fazer nada, porque é o prefeito Newton que estava na pasta, agora eu não posso fazer o saneamento lá no Ribeirão, Durvalino. Eu não posso dizer isso, as coisas estão andando, eu não consigo segurar o calendário do governo do Estado. Então, eu conclamo todas as forças políticas eleitas ou em processo de pré-candidaturas, forças políticas que acumulam força política na relação com o governo, que se posicione, que articule e que ajudem a nós, município de Registro, nós estamos falando hoje do município, a revertermos esse processo. Eu acho que, se nós quisermos esvaziar isto de que a responsabilidade é do poder instituído, nós estamos negando o movimento
em que as coisas se dão, que são no plano político. É uma decisão do governador Tarcísio privatista, mas que foi aprovado numa Assembleia Legislativa por forças políticas que têm relações aqui com cada um de nós, cidadãos ou não, pré-candidatos ou não, mandatários ou não. Esse recado eu gostaria de dar, porque eu gostaria que registro discuta isso, que a sociedade discuta isso. Nós não podemos deixar isso para o ano que vem, porque aí já passou a hora. E agradecer a oportunidade, vereador Wander, da nossa comissão, de pronto, quando propus na Câmara, o vereador Gerson, vereador Wander, toparam. Doutora Inês, também quero justificar a ausência dela, porque ela, como médica, tem muitas intercorrências, mas tinha sido convidado, todos foram convidados, mas, inclusive, a doutora Inês faria parte da mesa conosco, porque ela presidiu a comissão especial que tratou do tema no momento anterior. Devolvo para o senhor presidente. Muito obrigada a todos e todas. Quero agradecer aqui a presença de todos. Então, às 20h21, encerramos aqui essa audiência pública. Obrigado a todos.